Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal e temos a alegria, a satisfação de nos encontrar aqui através do programa logo de manhã. Assim, nós começamos o dia juntos e temos a alegria, a satisfação de chegar até você, contar com sua companhia nesse momento de reflexão. Nossa proposta, você já sabe, é compartilhar algo que possa ser útil para a sua vida, daí porque nós temos estudado cuidadosamente o livro dos Provérbios, com conselhos práticos muito interessantes, e vamos continuar caminhando nessa direção hoje também. Antes de ir ao texto bíblico, aquele abraço para você que completa mais um ano de vida hoje, um abraço que vai carregado aí de um desejo de muitas felicidades, muitas bênçãos do Senhor, que Deus cuide da sua vida, que Deus abençoe todas as áreas do seu viver, todos os seus relacionamentos, que haja muita paz, muita harmonia, muita felicidade e muitas vitórias em toda a sua caminhada. É o desejo da nossa igreja, da nossa equipe, é o desejo do programa Logo de Manhã para você no dia de hoje. No livro dos Provérbios, no capítulo 6, eu quero ler com você os versículos de 16 a 19, que dizem o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Bom seria que nós tivéssemos tempo suficiente para pensar em cada uma dessas coisas detida e pausadamente. Não nos é possível fazê-lo. Mas queria recomendar a você que analisasse com calma esse texto em sua Bíblia. Provérbios 6, de 16 a 19. Minha sugestão: para cada coisa mencionada pelo autor do provérbio, que você reflita sobre uma experiência prática em que você viu isso acontecer. É possível que você tenha sido testemunha de uma situação assim. É possível que você tenha sido vítima de uma situação como esta. Ou, quem sabe, honestamente falando, talvez em alguma situação você tenha sido o autor de algum ato que desagrada a Deus. O texto fala de 7 coisas. 6 que Deus rejeita, que Deus não aprova, uma outra que Deus abomina, ou seja, que Deus rejeita ainda mais acirradamente. A verdade é que o que você encontra nessas declarações são circunstâncias, situações e atitudes encontradas no dia a dia. Perceba que todas elas se referem a relacionamento. São coisas que aparecem, que se manifestam nos relacionamentos humanos. E a cada item mencionado por ele, algo que pode ser verificado na prática, que pode ser percebido por nós na prática. Então, veja o que ele começa a citar. Ele fala de olhos altivos, e a ideia da altivez é a ideia da soberba, é o sentir-se superior aos outros, é o sentir-se melhor do que os outros. Depois ele fala da língua mentirosa, e você conhece bem o que significa isso. Você sabe como a mentira pode trazer sérios prejuízos para os relacionamentos, sobretudo como a mentira mina a confiança, como a mentira destrói a segurança, como é absolutamente impossível estar seguro quando você caminha ao lado de alguém que nem sempre fala a verdade, como é difícil conviver com alguém que falta com a verdade muitas vezes, como a mentira tira toda a segurança de um relacionamento. Você sabe como isto pode acontecer. Aí a ideia de que Deus abomina a língua mentirosa, aquele que profere mentira em qualquer circunstância, em qualquer situação. A mentira sempre será rejeitada por Deus, e a Bíblia chega a dizer que o diabo é o pai da mentira. Portanto, lembre-se que a mentira sempre, em todas as circunstâncias, será rejeitada aos olhos do Senhor. O texto fala de mãos que derramam sangue inocente. Aqui a maldade e a injustiça são colocadas lado a lado, uma situação na qual o mal em relação ao outro e a injustiça praticada contra o inocente estão presentes, e infelizmente em nossa sociedade, em nossa vida, algumas vezes nós temos que conviver com situações nas quais percebemos a manifestação da maldade humana, situações nas quais há tanta injustiça, e o próprio quadro da sociedade tem como principal demonstração justamente a injustiça social. Isso é fácil de perceber e ver no ambiente onde nós vivemos, e como é triste constatar isso.
mas o texto diz que isto é algo que Deus rejeita também e algo que Deus odeia. O texto fala então de coração que trama projetos iníquos, a ideia da maldade premeditada, a ideia dos planos ruins, e aqui não só planos de maldade diretamente praticada contra o outro, mas qualquer plano desonesto, qualquer plano iníquo, qualquer plano antiético ou imoral é mencionado aqui. E infelizmente vivemos num mundo onde a corrupção, o engano, o erro, a mentira, a desonestidade se manifesta muitas vezes quase que de forma institucionalizada. E o texto está lembrando que Deus também rejeita isso. O texto fala de pés que se apressam em correr para o mal, e muitas vezes as pessoas são muito mais propensas a praticar o mal do que a fazer o bem. Uma sociedade que muitas vezes chama o mal de bem e o bem de mal, como a Bíblia nos adverte. Então precisamos ter cuidado com isso. O texto fala também de testemunha falsa que profere mentira, e aqui um caso específico em que a mentira é usada numa situação em que uma testemunha fala naturalmente prejudicando alguém, estimulando a injustiça, a prática da injustiça, ao testemunhar falsamente. E finalmente, o texto vai falar daquele que semeia contenda entre os irmãos como algo que Deus abomina. E aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, lembrando que em nossos relacionamentos nós podemos ser pacificadores, e a Bíblia fala muito sobre aquele que constrói a paz, que edifica a paz, mas nós podemos também ser semeadores de contendas. Algumas vezes nossas palavras, ou nosso silêncio, algumas vezes nossas ações promovem, estimulam e agravam conflitos, quando na verdade nós precisamos assumir uma posição de construtores da paz. Quero inclusive lembrar que a omissão não é o que Deus espera de nós. O que Deus espera é que nós sejamos de fato pacificadores. Jesus no Sermão do Monte chega a dizer que esses são bem-aventurados, aqueles que constroem a paz, que constroem pontes ao invés de muros, aqueles que apagam incêndios ao invés de estimulá-los, aqueles que criam harmonia no ambiente onde vivem por suas palavras e por suas ações. Vamos orar. Pai querido, quantos conselhos práticos e úteis encontrados na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser sábios em evitar tudo quanto Te desagrada. Que nossos relacionamentos, nosso comportamento e as nossas atitudes correspondam ao Teu desejo. Que jamais sejamos, em nosso modo de viver, prejudiciais aos outros e desagradáveis aos Teus olhos. Que jamais pratiquemos aquilo que Tu abominas, aquilo que Tu rejeitas, mas que sejamos fiéis cumpridores da Tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, noites despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.